Saiba que aqui é assim mesmo. É na fome, é na sede, é na intensidade. E eu quero ver a tampa da chaleira voar. Eu quero ver o fogo cair. Eu quero ver o Espírito de Deus te tomar. Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20. Não é a mesma palavra que eu vou ministrar, que eu ouvi lá, mas ela tem o mesmo fio da meada e tem o mesmo espírito, amém? A mesma natureza. A palavra que eu vou liberar para a igreja hoje, ela tem um propósito de ativar você e abrir seus olhos para uma realidade espiritual que está sempre diante dos nossos olhos e que de repente muitos de nós terminamos esquecendo. Eu quero falar sobre os homens do Espírito. Diga comigo, homens do Espírito. Quando eu falo homens do Espírito, estou incluindo também mulheres, humanidade, igreja do Senhor, corpo de Cristo, que precisa andar no Espírito. A Bíblia fala que essa é a nossa obrigação, e só existe uma maneira de podermos sobreviver na presença de Deus. Só existe uma maneira de você sobreviver no reino de Deus, e essa maneira é andando no Espírito. Diga comigo, andando no Espírito. Lá em Gálatas já diz que há uma guerra entre a carne, e carne não são esse pedaço de matéria. Carne significa natureza inclinada ao erro. Carne significa a nossa natureza humana, os instintos da natureza, as nossas inclinações que passaram a ser carnais, mundanas, terrenas, a partir do pecado, quando entrou lá no Jardim do Éden. E há uma guerra dessa carne, dessa natureza, contra o Espírito. Não o nosso Espírito, mas o Espírito Santo. Por que a guerra da nossa carne é contra o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo quer nos governar, ao mesmo tempo que a natureza humana, influenciada por Satanás, também quer nos governar. E nós precisamos tomar uma decisão. Como diz sempre o Luciano Subirá, isso aí é igualmente uma briga de dois pitbulls. A quem você alimentar mais é quem vai ganhar a luta no final das contas. Se você alimentar mais a sua carne, você vai ser uma pessoa carnal. E se você alimentar mais o teu espírito, você vai ser uma pessoa espiritual. Por quê? Porque quando você alimenta a carne, o diabo tem acesso e força para controlar você, através da ira, através da pornografia, das inclinações sensuais, através dos confortos, dos prazeres mundanos. Mas se você der mais espaço para o Espírito, decidir alimentar mais o teu espírito, então o Espírito Santo vai tomar governo da tua vida e vai te guiar pelo caminho certo. E é necessário que a igreja do Senhor entenda que nós só vamos prevalecer nesses últimos tempos se formos homens e mulheres do Espírito. Aleluia. E para uma igreja andar no Espírito, para que uma congregação ande no Espírito, para que o corpo de Cristo ande no Espírito, é necessário que o corpo de Cristo, a igreja, as congregações, escutem sobre andar no Espírito. Então, tem que ser através dos pastores, tem que ser através dos pregadores, porque Deus não vai usar um outro caminho. Sinto em dizer para você. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você está com essa expectativa? Porque você sabe no fundo que Deus dá direção para a igreja por meio de líderes. Deus dá direção para o mundo por meio de líderes. Esses líderes têm que ser ungidos. E você também poderá ser um grande líder na presença de Deus. Começando sendo líder na sua própria casa, no seu ambiente. Um homem, uma mulher do Espírito, aonde estão, governam. Um homem e uma mulher do Espírito, aonde pisa o pé, exerce influência, exerce governo. Ou você influencia, ou você é influenciado. Ou você vence o diabo lá no teu quarto, no teu secreto, na tua vida pessoal, ou no público, ele te vence e ele te domina e ele te envergonha. A Bíblia fala sobre pessoas que oferecem liberdade quando são eles mesmos escravos da corrupção. É tempo de Deus levantar um povo livre, um povo ungido, um povo cheio do Espírito Santo, para dar norte para a nossa geração.
A nossa geração precisa ouvir uma voz que aponta o caminho certo, o rumo certo, e essa voz é a voz do Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo falar, ele precisa de um corpo, ele precisa de você, ele precisa de mim. Quem se entrega aí? Quem quer ser usado pelo Espírito Santo, grite aleluia! Então vamos lá, Atos capítulo 20, versículo 28 em diante. Estou na tradução King James. A palavra diz, versículo 28, 28 em diante: concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos ou bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Eu sei que, logo após minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si. Por isso vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Ora, agora pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Palavra do Senhor. Diga glória a Deus. E ao nome de Jesus, diga glória. E ao nome de Jesus, e ao seu nome, e ao seu nome. Esse glória seu aí, meu irmão, não espanta nem grilo. E ao seu nome, aleluia. E ao seu nome, eita, é hoje que a tampa da chaleira vai voar. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele passa um tempo com esses irmãos, e então ele levanta uma liderança, ele consagra uma liderança ao Senhor, forma uma igreja, e chega o momento em que Paulo vai se despedir da igreja, e ele se despede da igreja liberando um sermão, uma palavra para os pastores, para os bispos, que ele mesmo afirma, os quais foram levantados pelo próprio Espírito Santo. E o apóstolo Paulo libera um discurso, depois você pode ver todo o texto, quanto ele se preocupa, o quanto ele lembra os irmãos que ele foi dedicado, que ele foi santo, que ele realmente pagou um preço para levantar naquela região uma igreja santa, mas que ele estaria se partindo dali naquele momento, e a igreja precisava estar pronta para viver sem a presença do Paulo, e agora dirigida por homens que foram levantados pelo Espírito Santo, portanto homens do Espírito, diga homens do Espírito. Paulo externa uma preocupação do que iria acontecer a partir da sua saída. E por que razão ele escreve essas palavras? Ele escreve porque ele está deixando uma igreja, um rebanho, um povo por quem Jesus derramou sangue na cruz. Paulo não estava deixando a sua própria família, não estava deixando um povo de propriedade sua, ele estava deixando um povo por quem Jesus morreu na cruz e derramou sangue, e que portanto o zelo que ele tinha por esse povo era maior do que como se ele estivesse zelando de algo propriamente seu. E o apóstolo Paulo então, ele fala para os pastores cuidarem do rebanho do Senhor Jesus. Ele deixa claro que os olhos de Deus estão sobre a igreja. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus cuida do mundo, sim ou não? Sim. Agora preste atenção, como é que Deus cuida do mundo? Deus cuida do mundo através dos princípios que Ele estabeleceu. Quando Jesus falou sobre Deus abençoar justos e injustos, Ele vai falar de princípios que Deus estabeleceu, regras que Ele estabeleceu, e maneiras como Ele realmente criou a terra e começou a trabalhar com os homens. Portanto, tem coisas que são bênçãos de Deus na terra, mas são automáticas. Por exemplo, chuvas. Deus criou as estações dos tempos, e criou chuva, criou sol, criou tempos específicos para se plantar e se colher. Esse tipo de bênção, que é a bênção comum de Deus, ela cai sobre todos. Quem diz amém?
Existem bênçãos de Deus para, por exemplo, quem trabalha. O Senhor honra o suor do rosto. Essa é uma bênção comum de Deus para todos que trabalham. Quem quer enriquecer, quem quer realmente prosperar, quem quer ter sucesso, se dedique, trabalhe. Deus, independente de quem você seja, Ele vai honrar o suor do seu rosto. Quem diz aleluia? Então existem as bênçãos comuns. Por exemplo, alguém está passando por vale de sombra de morte, e ela levanta aquele clamor desesperador. Ela vai participar de um acidente, ela clama a Deus. Deus pode ouvir e Ele pode socorrer, porque a Bíblia diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e atende o aflito, amém? Então tanto evangélicos quanto não evangélicos podem contar testemunhos de bênçãos, de proteção de Deus, pelas bênçãos comuns que Deus estabeleceu desde quando Ele começou a lidar com o homem. Agora, se eu disser para você que os olhos de Deus não estão sobre as pessoas, todo o mundo, mas os olhos de Deus estão de maneira especial sobre a igreja, acredite nisso. A Bíblia fala que o Israel de Deus são meninas dos seus olhos. A Bíblia fala sobre não toqueis os ungidos do Senhor, porque Ele tem um cuidado especial pelos seus ungidos. E a igreja do Senhor não é apenas a igreja evangélica. A igreja do Senhor é a igreja que começou desde Adão. Existe no meio dessa caminhada do povo de Israel, esse povo que creu em Deus desde o início. No meio desse povo tem os ímpios, tem os pecadores e tem aqueles que têm um coração inclinado para Deus. É por isso que as pessoas que criam em Deus, que criam na promessa do Messias antes de Jesus, foram beneficiadas pelo sangue derramado na cruz. Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele estabeleceu um tempo de salvação para o Israel. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós, a igreja, hoje somos o Israel de Deus, o Israel espiritual de Deus, que está conectado com o Israel do tempo da lei e do tempo dos patriarcas. Aqueles que criam em Deus, que criam na promessa, como em Hebreus capítulo 11 fala, dos heróis da fé, que deixaram o mundo, abriram mão de pecados, de iniquidades, de oportunidades, esperando uma promessa futura. E essa promessa significava Cristo. Eles acreditavam em Cristo antes de Cristo chegar. Portanto, eles são anexados na morte da cruz. Esse Israel, desde o começo até o Apocalipse, tem um olhar especial de Deus. É claro que hoje Israel está fora do plano, Israel físico, não está vivendo um plano. O Israel físico hoje não está dentro do plano do Israel espiritual, a não ser aqueles que estão se convertendo. Vai chegar um momento quando o anticristo chegar na terra, um remanescente do povo de Israel vai se despertar para a verdade, vai entender que o anticristo não é o enviado de Deus, que é aquele que vai assentar no templo de Salomão, na cadeira do templo de Salomão em Israel, que vai começar a ser construído agora. Ele não é o Messias, e esse remanescente vai reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que Cristo virá, vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, e Ele vai destruir os inimigos, e o remanescente Ele vai acolher para si. Esse remanescente vai fazer parte do Israel espiritual do Senhor. É importante você entender isso, que a partir do momento que Jesus chegou na terra, morreu e ressuscitou, o israelita que é salvo é somente aquele que reconhece Jesus como Messias. Fora de Jesus não há salvação. Aqueles que acreditavam antes no Messias que viria serão salvos. Aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador depois do Messias, depois que Jesus veio, serão salvos. Aqueles que são judeus, da religião judaica, e que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, depois que Ele veio, que estabeleceu, rasgou o véu, estabeleceu que Ele agora é a fonte da salvação, esses que não reconhecem, não são salvos, porque a Bíblia diz que fora dele não há salvação. Quem diz amém? Quem diz aleluia? Pois bem, assim como Deus demonstrou ser zeloso com o povo de Israel, e Ele chegou a matar gente, destruir gente, fazer a terra engolir pessoas que eram rebeldes, só para preservar a nação pura, para preservar o remanescente. Assim como Deus destruiu Golias, assim como Deus destruiu várias nações para preservar o povo de Israel, esse mesmo olhar especial de Deus está sobre a igreja hoje.
Você não é alguém esquecido, meu irmão. Você entrou num navio, num barco chamado corpo de Cristo. É a arca de Noé de hoje. Quem entra na arca de Noé tem um cuidado especial de Deus. Assim como todo o povo foi destruído lá no tempo do dilúvio, mas as 8 pessoas que estavam dentro do barco, dentro da arca, foram protegidos até o final, e Deus recomeçou tudo através deles. A igreja hoje tem esse mesmo cuidado de Deus. Deus está protegendo a igreja. A igreja jamais será destruída, a igreja jamais será abatida. A igreja, o corpo de Cristo, ela tem um olhar especial de Deus para protegê-la, para soprá-la, para enviá-la e para levá-la a desfrutar do melhor que Ele tem para essa terra. Quem diz amém? Quem diz aleluia? Quem quer experimentar um avivamento, diga amém. Diga glória a Deus. Então se prepare. Se você permanecer dentro da igreja, do corpo de Cristo, você verá a glória de Deus. Quando o apóstolo Paulo entendeu que Deus não estava mais com o povo de Israel, o Paulo, que antes era Saulo, o Paulo que perseguia a igreja, o Paulo que aprisionava cristãos e levava arrastando pelos cabelos para dentro das cadeias, entendeu que a religião judaica não estava com nada mais. Ele entendeu que Deus não estava mais com o povo de Israel, e sim com a igreja. Saulo virou Paulo, o apóstolo, abriu mão de tudo que ele tinha, dos status, ele abriu mão do dinheiro, ele abriu mão da reputação, abriu mão da posição que ele tinha nas sinagogas, e ele foi conviver com os crentes, com o povo simples, porque ele entendeu que os olhos de Deus agora estariam somente com a igreja do Senhor, o povo simples, o povo que se entregou, o povo que se rendeu a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Paulo entendeu nesse nível e abriu mão de tudo para viver o evangelho, para viver esse caminho, meu irmão, você não tem ideia de quem era Paulo. Paulo foi o homem mais sábio da época. Paulo foi o homem que realmente foi capaz de estabelecer a doutrina bíblica que seria a fonte da teologia futura. Paulo era um homem sábio, cheio de conhecimento. Ele sabia o que ele estava fazendo. E Paulo é quem de fato define que fora de Jesus não há salvação. E eu estou falando tudo isso por quê? Para fazer você entender o coração de Paulo. Quando ele libera essas palavras, esses conselhos para os pastores que ficaram pastoreando essa igreja, ele deixa claro que os olhos de Deus estão postos sobre a igreja, que a sociedade sim é abençoada através da igreja, mas a preocupação dos pastores não era com a sociedade, com os famintos, com os que estavam lá fora. A preocupação dos pastores deveria ser com a igreja, porque a igreja sim, ela é a menina dos olhos de Deus. O que acontece fora da igreja é de responsabilidade de cada circunstância. O que acontece dentro da igreja é de responsabilidade dos líderes. Pastor é assim: se a igreja está bem, louvado seja Deus. Se a igreja está mal, pau na cabeça do pastor, dá na cacholeta dele. E é assim mesmo. Se a igreja está bem, louvado seja o único nome de Jesus. Só Ele merece a honra, a glória, louvor e adoração. Quem diz amém? Se a igreja está mal, orelha do pastor. Paulo está dizendo: vocês foram levantados pelo Espírito Santo, e são vocês que vão ter que proteger o rebanho. Quando Deus, Ele vai falar com a igreja, Ele fala com os anjos da igreja. E é importante que à medida que eu vou falando aqui, você deixe o Espírito Santo fincar a estaca da convicção de avivamento no seu coração. Porque ou você vai viver num ambiente xoxo, ou você vai viver num ambiente onde o homem dirige, ou você decide viver num ambiente onde o Espírito Santo dirige. E só existe um ambiente onde o Espírito Santo de fato dirige. É um ambiente onde homens se deixam ser ungidos, guiados pelo Espírito Santo. Quando o Senhor vai exortar as 7 igrejas da Ásia, Ele poderia mandar um recado para a igreja. Igreja, não é assim que a gente fala, os pastores? Ô igreja, se comporte igreja, mude igreja. Quando o Senhor Jesus manda um recado para as igrejas da Ásia, Ele não manda para o povo, Ele manda
para os anjos. E os anjos são os pastores. Então quando ele vai mandar um recado para a igreja de Éfeso, na linguagem da King James diz, em Éfeso, para a igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso, em Éfeso, escreve. Quando ele vai mandar um recado para a igreja de Esmirna, ele diz, ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja, escreve. Para Pérgamo, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Para Tiatira, ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. Para a igreja de Sardes, para o anjo da igreja em Sardes, escreve. A mesma coisa para Filadélfia, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Para Laodiceia, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Ele não manda para a igreja, ele manda para o anjo da igreja. E quem é o anjo da igreja? Quem são os anjos dessas igrejas? São pastores e bispos que Deus levantou, ergueu, ungiu com o seu próprio espírito, para que eles pudessem dar rumo para a igreja. Quando a igreja começou a se esfriar, então o Senhor mandou um recado para os anjos, porque os anjos é quem aponta o futuro. Os anjos, quando estão ungidos, os pastores, quando estão ungidos, a igreja tem a oportunidade. É claro, irmão, é claro que eu não vou dizer que mesmo os pastores ungidos, a igreja vai ter pessoas que vão querer se desviar. Mesmo os homens ungidos vão ter pessoas como Judas, vão ter pessoas como Ananias e Safira, sim. Mas uma igreja que tem pastores ungidos, viu, meus pastores, pastor Jadiel, Karine, pastor de Assis e Regina. Igreja que tem pastores ungidos, ela tem uma oportunidade maior, uma possibilidade maior de andar na direção certa. E isso é termômetro para julgamento, porque quando as pessoas começam a se desviar, porque a liderança não tem o fogo, porque a liderança não tem a presença de Deus, tem um peso de punição, tem um peso de responsabilidade aí. Mas quando as ovelhas se desviam, tendo uma liderança ungida pelo Espírito Santo, é sinal de total rebeldia ao Senhor. Porque quando você está num ambiente onde você escuta sobre Deus, você sente a presença de Deus, e mesmo assim, você faz como Judas fez, você faz como Ananias e Safira fizeram, e quando tantos outros se desviaram de dentro do ambiente do avivamento, então, meu irmão, que solução haverá para a sua vida? Mas eu não tenho dúvida, minha convicção é que quanto mais ungida a igreja, quanto mais ungida a liderança, mais possibilidade tem das ovelhas viverem o verdadeiro evangelho. O avivamento que aconteceu nos Estados Unidos no século XIX através de Charles Finney, o avivamento que aconteceu nos Estados Unidos através do ministério de Charles Finney no século XIX, diz a história que 85% das pessoas que se convertiam naqueles cultos permaneciam firmes, e apenas 15% de outros momentos e outros ambientes de pregação permaneciam firmes. Então, quando a unção do Espírito está no lugar, a possibilidade das pessoas permanecerem firmes no Evangelho é maior. Quem diz aleluia? Diz a história que numa cidade de 5.000 habitantes, Charles Finney passou e teve um grande avivamento naquele lugar. Obrigado, varão. Teve um grande avivamento naquele lugar. E durante 15 anos não abriu-se um bar naquela cidade. A história do avivamento de Gales, no segundo ano, quando o avivamento estava pegando fogo, as igrejas estavam lotando de pessoas indo para buscar a presença de Deus, porque Deus desceu na terra, porque Deus visitou o país de Gales. Diz a história que os jogos de futebol, os estádios, eles passavam meses anunciando um jogo de futebol, e quando era no dia de ter o jogo, só estavam os jogadores jogando lá, não tinha um pé de pessoa lá nos estádios, lá nas arquibancadas. Quando foram procurar, estavam dentro das igrejas. Aleluia! 3 anos apenas de avivamento, 3 anos, sacudiu aquela nação inteira. Irmão, sonhe com isso, porque nós vamos viver isso aqui no Brasil. Quem diz amém? Vamos viver isso em nossa Teresina. Quem diz aleluia? Não sei se foi Juliana, quem foi que, na hora que viram lá no Centro Mundial de Avivamento, um padre com roupa de sacerdote subiu em cima lá do altar para contar que foi curado na igreja, pela oração que fizeram na igreja. E foram lá, e a pastora colocou a mão na cabeça dele e ele caiu. Não sei se foi a Juliana ou foi a Vanessa que olhou imediatamente para mim. Quem foi de vocês duas?
Como quem estava confirmando, aí pastor, o que você tem falado na igreja, é isso aí, os padres vão se converter no nosso meio. Quando o avivamento chega, os líderes religiosos, porque eu vou dizer uma coisa para você, tem muitos padres que são honestos, se eles soubessem, tivessem a revelação que nós temos, eles estariam pregando a verdade lá dentro da igreja, igual Lutero fez, igual muitos outros fizeram. Se os macumbeiros soubessem que o caminho, a verdade está em Jesus, que há um poder maior do que os demônios que eles seguem lá na macumba, eles já estariam aqui. O avivamento vai despertar, vai abrir os olhos, e nós vamos ver centenas de macumbeiros, feiticeiros e padres se convertendo no ambiente de avivamento neste lugar. Aleluia! E muitos pastores que estão desviados hoje, que estão na cachaça, voltaram para viver a vida comum lá fora, voltarão a se reavivarem aqui no nosso meio e serão usados tremendamente. Porque é isso que faz avivamento. Quem diz amém? Quem grita aleluia? Ouvimos uma ilustração com o pastor Ricardo esses dias sobre o elefante velho. Digo elefante velho. Diz que nos Estados Unidos, um parque natural estava passando por crise porque tinha muitos elefantes, muitos animais. E aí levantou-se a ideia de tirar os elefantes antigos, elefantes velhos, deixar só os jovens. Tiraram todos os elefantes velhos e deixaram somente os elefantes novos e jovens. Semanas depois começou a ter uma confusão dentro do parque. Os elefantes jovens começaram a brigar com os rinocerontes. E de vez em quando eles achavam um rinoceronte morto, porque os elefantes matavam. E aquela briga, aquela confusão entrou em descontrole o parque. E alguém com muita experiência disse: é porque vocês tiraram os elefantes velhos. Busque um elefante antigo e traga de volta. E eles buscaram um elefante velho e trouxeram para o parque. E dias depois acalmou-se os outros elefantes e eles não brigaram mais. Por quê? Porque o elefante velho dá direção para os elefantes novos, e eles sabem viver porque estão olhando para o elefante velho. O que o apóstolo Paulo está dizendo para os pastores e bispos é justamente isso: vocês precisam guiar as ovelhas, vocês precisam ser os elefantes velhos, porque as ovelhas vão olhar para vocês e vão saber como servir a Deus e como seguir a Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: ei, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A igreja precisa de homens do Espírito. A tua casa, a tua família precisa de alguém do Espírito. A sociedade precisa de uma igreja espiritual, para que o mundo possa olhar para nós e dizer: é assim que se vive para Deus. Porque quando não tem pastores do Espírito, quando não tem homens cheios do Espírito Santo na congregação, o povo começa a brigar, o povo começa a discutir, o povo começa a competir, o povo começa a ter atrito entre si. E o apóstolo Judas fala sobre homens, líderes carnais, que são como espumas do mar, uma espuma sem conteúdo. São como nuvens sem água, carnais, sensuais, que não têm o Espírito. Eu tenho tomado para mim mesmo, para a minha vida, a responsabilidade de ser um homem do Espírito. E eu amo muito a igreja, eu amo muito o ministério que Deus me deu. Mas eu quero dizer para a igreja o seguinte: para a tua segurança, a minha maior preocupação não é a igreja. A minha maior preocupação é a minha própria vida. A minha maior preocupação é me manter na presença de Deus. Porque se eu estiver na presença de Deus, eu saberei como guiar a igreja para Deus. Se eu estiver fora da presença de Deus, você está em risco, ouvindo carne, ouvindo palavras de homens. Olha para quem está do seu lado e diga: você precisa ser um elefante velho na sua casa. O versículo 28 diz assim: concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo, diga comigo, Espírito Santo, sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus, que Ele comprou com o sangue de seu Filho unigênito. Deus sempre guiou o povo por meio de homens ungidos. Deus sempre ungiu homens para fazer deles instrumentos em suas mãos.
De Gênesis a Apocalipse, vamos ver Deus guiando o seu povo através de homens. Quando Deus dá uma promessa para Abraão, Abraão era amigo de Deus, Abraão tinha o Espírito de Deus, e a partir dessa promessa na vida dele vai se reproduzindo e se perpetuando nas suas gerações. Vem Isaac, vem Jacó, e Deus, prevendo uma grande crise na terra, Ele levanta um jovenzinho e dá para esse jovem o Espírito Santo. Derrama sobre esse jovem o Espírito Santo e ele começa a sonhar, que era praticamente uma visão que ele tinha. E ele, cheio do Espírito Santo, passa por todas as fases da sua vida, de cabeça erguida. E quando ele é levantado para guiar um povo, para suprir um povo, para atender a necessidade de um povo, Deus levanta o próprio faraó para dizer: só José neste lugar pode governar o Egito, porque ele tem o Espírito de Deus. Não há na Bíblia uma pessoa que foi levantada com a sabedoria natural, e de maneira que ela receba sobre si o mérito. Todas as pessoas que foram agentes de Deus, que foram instrumentos para dar direção para um povo, todos, sem exceção, tiveram a marca do Espírito Santo sobre a vida deles. José foi um. Depois vem Moisés. Moisés era tão cheio do Espírito que Deus disse assim a ele: Moisés, você tem o Espírito demais, eu vou tirar do que há em você e vou liberar sobre 70 anciãos. Bota o povo para se consagrar. E Deus tirou da unção, do Espírito que havia em Moisés, e liberou sobre 70 anciãos. E o negócio foi tão forte que 68 receberam porque estavam no arraial. 2 estavam fora, não deu tempo de chegar. E o mesmo Espírito que foi liberado sobre os 68 também visitou os outros 2 que estavam lá fora. Josué viu aquilo, chegou para Moisés e disse: Senhor, meu pai, tem 2 homens que não estavam aqui, não participaram da reunião de líderes, não participaram aqui da convocação, estão lá fora também profetizando. Aí Moisés disse: Josué, você está com ciúmes de mim, Josué? Você está com ciúmes do Espírito? Oxalá, quem dera que todo Israel tivesse o que eu tenho. Aleluia. Oxalá que Deus não tivesse liberado o que eu tenho apenas para 70, mas para todo Israel. Moisés sabia o que ele tinha na sua vida. E o que é que ele tinha? Ele tinha o Espírito Santo. Aleluia. Aí Moisés passa, e Deus disse: Moisés, põe as suas mãos sobre Josué, aquele que tem o quê? Diga Espírito. Diga Espírito. Por que Josué tinha o Espírito? Moisés não tinha imposto a mão sobre ele ainda, mas ele já tinha o Espírito. Por que ele tinha? Porque quando você anda perto de quem tem o Espírito, você passa a ter o Espírito também. A unção que você recebe sobre a sua vida é a unção que você honra. Eu vou dizer, nós podemos ter o céu caindo na terra. Se você não gosta do pregador, se você não concorda com o pregador, se você fecha o coração para o pregador, todo mundo recebe e você fica chupando o dedo. Mas se você tem um coração aberto, já entendeu que esse pregador, apesar de feio, de baixinho, de barbudo, de enjoado, mas ele é de Deus, porque Deus levantou. Se você tiver esse coração aberto, meu irmão, por pouco ou por muito, o Senhor vai te encher. Ele vai te encher, vai te encher. E quando eu oro para Deus derramar o Espírito que está em mim na igreja, eu não peço para Ele dar na mesma medida, eu peço para Deus liberar em porção dobrada, em porção dobrada. Aleluia. Te prepara, porque meu irmão, você vai sacudir essa terra com o poder de Deus. Se você souber por aí que o pastor foi visitado em algum lugar, louve a Deus, porque tudo que Deus derrama sobre o anjo dessa igreja é extensivo à tua casa. Aleluia. Então, deixa Josué em teu lugar, porque ele tem o Espírito que você tem, e eu confio nele. Se ele tem o meu Espírito, então está tudo certo. Eu vou conseguir através dele guiar o meu povo. Deus levanta Davi, um menino improvável, um menino que não vale nada para a sociedade, é um nós da vida, é nós na fita.
Mas ele vence o gigante Golias. Ele derruba aquele que estava amedrontando os 40.000 soldados. E daqui a pouco Saul manda ele para derrotar 1.000, ele derrota. Manda para derrotar 10.000, sozinho com a equipezinha dele, ele derrota todo mundo. E as mulheres começam a cantar: Saul derrota 1.000, Davi derrota 10.000. No hebraico dava para rimar, aqui não dá porque é difícil. Porque ele tinha o Espírito. Saul, quando recebeu o Espírito, ele passou a ser um vencedor. Quando ele começa a pecar, ele perde o Espírito, e o Espírito vai para Davi, e Davi começa a fazer aquilo que Saul deveria estar fazendo, mas que não tinha mais o Espírito para fazer. Eu me lembro de Elias, que também Deus unge com o Espírito Santo, e Deus, na verdade, governou na fase de Elias o povo de Israel por meio do profeta. Então Israel estava se desviando da fé, os sacerdotes estavam morrendo. Aí Deus levanta um homem do Espírito chamado Elias. Todo mundo estava desviado com medo de Acabe. Em um só momento Elias clama e o fogo cai do céu. E 850 profetas falsos, entre os profetas de Baal e os profetas de Azera, morreram na hora. Foi uma limpa assim, ó. Paulo ensina 3 maneiras pelas quais os pastores poderiam proteger o rebanho. Diga comigo 3. Primeiro está no versículo 28. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos. O apóstolo Paulo chega para os pastores e bispos e diz: olha, vocês precisam proteger o rebanho. Mas antes dele falar que os pastores deveriam proteger o rebanho, ele diz que os pastores deveriam protegerem a si mesmos. Então a primeira chave para os pastores e bispos conseguirem proteger o rebanho é cuidando de si mesmo. Cuidai de si mesmo. Tende cuidado de vós mesmos. Qual é o cuidado que um pastor tem que ter de si mesmo? Qual é o cuidado que os bispos devem ter de si mesmos? Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 6, diz assim: esse era um bispo, esse era um pastor que estava debaixo da cobertura de Paulo. Segundo Timóteo 1,6: por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te que reavives. Está aqui na tradução King James. Diga comigo, reavives. Diga, reavives. Tem muita gente precisando de um reavivamento. E aqui era você precisa de reavivamento. Paulo diz para Timóteo: reavives o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos. Para quem diz que não existe transferência de unção, Timóteo recebeu um dom através da imposição da mão de Paulo. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? O que é que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, haja vista que Timóteo tinha um grande desafio no seu ministério. Ele era um jovem, isso é profético, porque nesse congresso de Bogotá houve uma direção especial para jovens. Amém? Por isso a Tiene está por aqui, a Tiene. Não? Ministério de adolescentes. Eu quero que os adolescentes domingo não tenha a salinha, fiquem aqui, ainda que fiquem aqui sentados no chão, porque o que nós recebemos lá é bem específico para jovens, e nós queremos que os adolescentes recebam esse manto, porque Deus vai sacudir a terra por meio de jovens. É claro que a gente diz de 0 a 100 anos, né? Porque também os de 70 anos vão desfrutar, mas Deus vai usar a força dos jovens. A força dos jovens, Ele vai ungir os jovens para alcançar essa terra. Você que é jovem, se prepare. Houve nesse ano houve um evento de avivamento nos Estados Unidos, que deu 68.000 pessoas no estádio, clamando por avivamento de volta, apontando para o avivamento da Rua Azusa. Sabe quantos jovens do Brasil estavam lá?
de 68 mil, tinha 20 mil jovens só do Brasil. Só do Brasil. As profecias de que um avivamento descerá sobre o Brasil não são à toa. Há uma fome nos 4 cantos dessa nação por avivamento, pelo poder do Espírito Santo. Os jovens que estão dentro das igrejas estão chegando à conclusão que não dá para viver feliz com Cristo apenas no âmbito da religiosidade. Eles querem algo mais. Eles querem Deus, eles querem o Espírito Santo, eles querem viver o fogo. Eles querem beber no bar do Joel. Então o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo tinha um grande desafio, ele era muito jovem, e ele tinha que enfrentar os adultos, tinha que enfrentar os homens que tinham barba grande, longas e brancas, que chegavam para Timóteo e queriam corrigir Timóteo, e ele se desanimava por causa disso. E o apóstolo Paulo diz para ele: meu filho, reavives o dom que há em ti, porque somente com esse dom é que você vai conseguir ter ousadia e intrepidez, porque Deus não te deu um espírito de medo, de temor, mas um espírito de intrepidez. E que dom é esse? O apóstolo Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que dom é esse? É o dom prometido de Joel 2:28, e há de ser que derramarei, concederei, é um dom, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. O dom é o próprio Espírito Santo. Não deixe apagar esse fogo sobre a sua vida, Timóteo. Deixa o fogo queimar. Diga: deixa queimar. Que dom é esse? Qual é a maneira dos pastores cuidarem da própria vida? Em Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. No mesmo Efésios capítulo 5 versículo 18, vai dizer: não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Na tradução corrigida diz: mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho descoberto nesses mais de 20 anos que eu tenho andado buscando o Espírito Santo, eu tenho descoberto uma coisa. Eu tenho descoberto que o Espírito Santo, ele não vai sair do lugar dele e não virá me encher assim à toa. Não acontece de você dormir de barriga cheia e de repente amanhecer o dia ungido, cheio do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que vem te encher. A Bíblia diz que é você que se enche do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é um dom, está disponível a cada um de nós, mas é necessário que você e eu façamos a nossa parte. Você precisa buscar, você precisa ter sede, você precisa convidá-lo, você precisa preparar um ambiente para ele, e então ele virá sobre a tua vida. Tem gente que vem para a igreja no ambiente da sede, da fome, e não entende porque é que o Espírito Santo visita algumas pessoas e ela fica aqui com a boca travada. Meu irmão, é impossível você clamar de todo o coração, você expressar fome e sede, e ele não te tocar. É impossível. A ordem não é para o Espírito Santo encher a nossa vida, a ordem é para nós sermos cheios do Espírito Santo. Sou eu que me encho do Espírito, sou eu que dou lugar para o Espírito, sou eu que permito o Espírito me encher, porque ele quer encher, mas a tampa fechada não entra nenhum líquido. Diga para quem está do seu lado: abra a tampa. Abra a tampa, irmão. Como é que eu abro a tampa? Quando eu rasgo meu coração e declaro fome e declaro sede. Eu digo: Espírito Santo, eu não posso viver sem ti, eu não consigo viver sem ti, eu na verdade não quero viver sem ti, então eu me entrego a ti, eu me rendo a ti, eu abro mão do meu pecado, eu abro mão do meu orgulho, eu abro mão da minha soberba, eu perdoo quem tem que perdoar, eu abro mão do roubo, da cachaça, do vício, de tudo quanto tem tomado teu lugar no meu coração, porque eu quero que a minha vida seja um recipiente do Senhor. Eu quero que a minha vida seja um vaso cheio do Senhor. Eu quero que minha vida seja um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser santuário do Senhor. E eu estou preparando uma casa, e a casa é tua. Pastores, cuide do rebanho, cuidando de vós mesmos.
Não deixe o Espírito apagar. Não deixe o fogo apagar. Quando Jesus libera uma palavra para o anjo da igreja de Éfeso, a palavra é: arrependa-te, porque senão eu virei e tirei o teu candelabro do lugar. Candelabro representa o fogo aceso. Fogo é o Espírito Santo. Então o Senhor diz: se você não se mantém em arrependimento, em santidade, com fogo aceso, eu vou tirar o candelabro e colocarei outro no lugar. Porque Deus não lida com quem está vazio. Deus não lida com quem está cru. Deus não lida com quem está carnal. Deus trabalha com quem está cheio do Espírito. Eu vou te sacudir, vou pegar nas tuas pernas, vou te balançar e vou deixar que os caranguejos saiam do teu bolso, saiam da tua vida. Eu vou te sacudir. Enquanto você não estiver pronto para receber o Espírito, eu não vou parar de pregar sobre avivamento. Arde no meu coração duas coisas sobre a igreja: um avivamento e um arrebatamento. E eu sei que para a igreja subir em massa, a congregação que o Senhor nos deu para pastorear vai subir em massa. É possível, sim ou não? Sim ou não? Eu creio, mas eu sei que a igreja só vai conseguir subir em massa se ela experimentar o avivamento. Porque é o avivamento, é o poder do Espírito Santo que vai filtrar, que vai limpar, que vai fazer com que você saia das distrações desse mundo, perca o prazer com as coisas desse mundo e viva um prazer no Senhor. Igreja carnal, cheia de mundo. Igreja carnal, igreja que vive na natureza terrena, inclinada pelas coisas do mundo. É igreja misturada, é uma igreja, sabe, toda cheia de defeito, de ruga, de mancha. Igreja do avivamento, igreja do Espírito. É igreja pura, é igreja santa. Essa vai subir no arrebatamento. Segunda maneira, como os pastores podem proteger o rebanho, é se posicionando contra os lobos. O versículo, deixa eu correr aqui, porque senão o tempo não dá. Já estou quebrando aqui minha promessa. O versículo 29 diz assim: eu sei que logo após minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. Paulo diz: eu estou saindo, mas vocês precisam se posicionar, porque os lobos virão. Lobos são aqueles que vêm de fora para dentro. É um efeito de fora para dentro. Quem são os lobos? São homens, são pessoas que vêm para matar os crentes, para matar os cristãos, para matar a fé, através de doutrinas e ideias falsas. Eles entram e começam a minar a mente das pessoas, e começam a dizer: olha, isso que o pastor está falando não é bem assim não. Não é bem desse jeito não. E eles começam a tentar confundir a cabeça das pessoas, para que elas achem normal aquilo contra os quais o pastor prega. Elas chegam para os irmãos e começam a dizer: olha, a gente não precisa de pastor, a gente não precisa de uma congregação. E nós temos um grande número no mundo todo em desigrejados. Com todo respeito com os desigrejados, os nossos irmãos amados, que dizem que não precisam de pastor, não precisam de líderes, não precisam de homens do Espírito, eles não precisam de um templo, eles não precisam estar junto. Com todo respeito a eles, estão fora do corpo, estão fora do reino. Porque se Jesus disse que era importante que a igreja seguisse a sua liderança, lá em Hebreus fala: segui vossos pastores, imitai a fé dos tais. Se Jesus diz que é importante, quem é o homem para dizer que não é? Mas os lobos, eles vêm minando. Eles falam contra a fé, eles falam contra a maneira da igreja lidar com o Espírito Santo, eles falam contra os dons espirituais. Eles dizem que os dons não existem mais, que Deus não trabalha mais com dons, é só com a Bíblia na mão. Eles falam mal da maneira como o Espírito Santo se move nos ambientes de avivamento. São lobos que vêm de fora para dentro, e nós precisamos nos posicionar, porque pastor, para lidar e lutar e repreender o lobo, ele precisa ser espiritual. Por quê? Porque essa batalha é muito mais no campo do espírito do que no campo do intelecto. Você está aqui, tem um pastor que
jejua, que ora, que busca avivamento, que passa horas de madrugadas, que passa horas durante o dia trancado no quarto buscando o Espírito Santo, que faz uma viagem dessa, que foi uma viagem miserável na volta, a gente passou 2 dias viajando de volta, chegando aqui de madrugada, para a gente absorver uma unção nova e trazer algo fresco para a igreja, e você está nesse ambiente onde tem essa igreja que busca avivamento por você e para você, aí chega um idiota endemoniado, fala blá 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 no teu ouvido, ou você vai lá na internet, vai ver um vídeo de Paulo Júnior, vai ver um vídeo de Caio Fábio, ou um vídeo desses endemoniados que estão falando contra o avivamento, e daqui a pouco você não acredita mais no Espírito Santo, você não quer ir mais na igreja que tem avivamento, e você se perde. São lobos, abra os seus olhos. Você perde em 5 minutos o que você passou 5 anos tentando construir aqui dentro. Os lobos são ferozes, o diabo é sagaz, ele chega com um sapatinho de algodão, ele sabe de que maneira agir para terminar com a tua fé, para acabar com a tua fé, para fazer você se desviar. Eu, como líder dessa igreja, como pastor, embora nós não temos essa veia de controlar a igreja, de exercer controle, nós não acreditamos nisso, mas em nome de Jesus, eu proíbo veementemente qualquer membro dessa igreja que crê em avivamento, ficar bebendo desses endemoniados que falam contra o Espírito Santo. Se você for, vá, mas a responsabilidade é sua. Se morrer na fé, não venha colocar a culpa no pastor. Eu estava vivendo uma fase poderosa na minha vida. Eu estava tão bem que eu achava que eu poderia ouvir algumas vozes estranhas. Aí eu comecei, falando mal dos avivamentos. Aí os caras que falando mal, fala mal que eu passei só um dia, só foi um dia. Lá estava eu orando com dúvida. Lá estava eu orando sem sentir a presença. Lá estava eu orando com guerra. Eu tive que renunciar àquelas pragas que eu ouvi, que eu assisti. Não escute, não dê ouvidos a doutrinas de demônios. Quem diz amém? Em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1 e 2 fala que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Pessoas que às vezes até experimentaram alguma coisa na igreja, mas cauterizaram a consciência. Elas não têm medo de falar contra o Espírito. Eu vejo homens, pregadores, falando contra os moveres do Espírito, que eu não sei onde eles encontram coragem. É aqui, consciência cauterizada, doutrinas de demônios. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão: demônio não se levanta contra a igreja fria, demônio não se levanta contra a igreja religiosa, demônio se levanta contra a igreja de avivamento. Por quê? Por quê? Porque a Bíblia diz que o anticristo, ele é anticristo. Cristo quer dizer ungido. O diabo não tem nenhuma intenção de lutar contra pessoas normais, ele tem intenção de lutar contra ungidos. Anticristo é anti-ungido. Jesus enfrentou o diabo cara a cara. Judas não enfrentou o diabo cara a cara. Judas foi possuído pelo diabo. Então tem igreja que o povo diz assim: o diabo não está aqui, aqui é uma coisa, negócio de demônio. O diabo está batendo palma junto, igual pegou Judas. Quando a igreja começa a avançar no Espírito, o diabo se incomoda e começa a cair gente endemoniada. Por quê? Porque ele é anti-unção, anti-ungido, é anti o Espírito Santo. Só existe uma maneira de você viver longe do diabo, é sendo cheio do Espírito Santo. É o único que pode te proteger. Tem gente que acha que está uma vida boa, tranquila. Quando você vai escavacar, tem demônio até debaixo das unhas. É uma vida manipulada por hábitos, por pecados, por iras, por ódio. Para cada área tem um demônio, ou mais. Viva o fogo, e o diabo não vai encostar perto de você. Quem diz aleluia? E por último, o apóstolo Paulo diz que os pastores vão proteger o rebanho, protegendo a verdade. Versículo 30. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade. Os lobos vêm de fora para dentro. Os que torcem a verdade surgem de dentro para fora. Surgirão dentro, no meio de vocês, homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar discípulos
para si. Os homens que são capazes de torcer a verdade são os homens que perderam o Espírito Santo. Viveram com o Espírito, perderam o Espírito. Nossa responsabilidade, meus pastores amados, é nos mantermos no Espírito. Amém, futuro pastor Anderson? Amém? Nosso desafio é nos manter vivendo no Espírito. Porque quando a gente perde o Espírito, começamos a ser nós mesmos que vamos torcer a verdade. Quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas de que maneira esses homens torcem a verdade? Porque eles não podem mais tocar na verdade chamada Jesus. Mas eu descobri, na verdade, eu me lembrei de um versículo que está em João 14, 17. Quando Jesus falou assim, ó: eu enviarei o Espírito Santo. E o versículo 17 diz: o Espírito dá, o Espírito dá, o Espírito dá. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Então os homens que torcem a verdade são os homens que perderam o Espírito Santo. Não são mais homens do Espírito, são capazes de torcer a verdade, tirando o Espírito do ambiente. E por que eles querem tirar o Espírito do ambiente? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É curioso. E talvez você, pastor, não acredite que sejam capazes disso. Pois é, pois são. Eles tiram o Espírito para que eles possam, eles mesmos, receber o mérito. Essa loucura, esse afã por teologia. Irmão, antes de 2015, eu vou confessar um pecado para vocês que eu tinha como pastor. Algumas pessoas me assistiam nos debates da 92.7 e alguns ficavam: meu pastor, engolindo todo mundo. Quando eu não calava a boca dos debatentes pelo conhecimento, eu calava pelo grito, pela zoada que eu fazia. E meu sonho era ser um apologeta forte, que em todos os debates, ambiente de debate, tivesse o prazer de calar a boca de todo mundo. Então quando eu voltava do programa de rádio, onde eu escutava os áudios que me mandavam: pastor, teve um que disse: você me representa, pastor. Você me representa, engoliu todo mundo, pastor, você foi show. E o ego inflando. Aleluia, louvado seja a mim. Então eu amava os debates. Eu amava a teologia, eu amava conhecer tudo, estar por dentro de tudo, para falar sobre tudo. No seminário teológico, às vezes tinha aula que o professor não conseguia dar, porque eu trazia tantas informações, tanto versículo bíblico para confundir a ideia que ele estava trazendo, que era contra aquilo que eu acreditava, que era uma coisa de louco. Eu não sei onde é que eu achava, era carne mesmo. Depois de 2015, irmão, Deus matou essa carne na minha vida. Quando eu voltei de Bogotá, foi a primeira coisa que eu senti que morreu no meu coração, esse desejo por me sair bem nos debates. Então, quando me convidavam para ir para os debates, eu ia por causa das pessoas que estavam ouvindo, gente que dizia que batizava criança, gente que dizia que não acreditava no Espírito Santo, e eu precisava pelo menos ser uma voz para ajudar algumas ovelhas que estavam sendo ludibriadas por eles, mas eu ia com o coração morto, com o coração doendo, que eu não queria mais participar daquilo. Quando você perde o Espírito, quando você não está na unção do Espírito, você quer aparecer, você quer estar em alta, você quer realmente inflar o seu ego e louvado seja a mim e ganhar um mérito. Porque é que os homens aqui na Bíblia, nesse texto, eles torcem a verdade, eles tiram o Espírito da verdade? Por quê? O texto diz assim: torcerão a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si. Esse é o perigo. Essa leva de líderes do século 21, que demonstram claramente o interesse, eles demonstram claramente o desejo de manipular a igreja, de manipular os cristãos, de manipular as ovelhas do Senhor Jesus. Esses líderes não estão caracterizados como homens do Espírito.
Está cheio de líderes chefes, está cheio de líderes que manipulam as igrejas, que você não pode visitar um outro ambiente, você não pode visitar outra igreja, eles querem manipular. Se você fizer uma viagem para Campo Maior e não disser para o seu líder, ele amaldiçoa você. Se você quiser namorar com alguém que você gostou, que está sentindo de até se casar, e o líder não gostar, ele proíbe, ele tira de você. São líderes manipuladores, pastores manipuladores que manipulam as ovelhas, porque eles querem discípulos para si, não estão enquadrados nos homens do Espírito. Essa igreja sempre foi livre, sempre será livre. Se você chegar para mim e disser: pastor, Deus está me direcionando para outro ministério, eu vou dizer, eu vou externar, eu vou ficar triste, vai doer o meu coração, mas eu vou te abençoar, porque eu entendo que eu não sou pastor, não sou líder, não sou manipulador, não sou dono de ninguém. O rebanho é de um só, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Se você ficar aqui, você vai ficar por livre, espontânea expressão. Não, por livre, espontânea vontade. Porque você sentiu, no dia que você quiser sair, você é livre, meu irmão. Por quê? Porque a minha função aqui não é manipular você, não é exercer controle sobre você, mas é te mostrar em como andar com o Espírito Santo. Se eu não tenho condições de inspirar você a andar com Jesus, eu não quero que você me siga. Eu não quero discípulos para mim. Eu quero discípulos para Jesus. Se você sair por aí parecendo com o pastor Zezinho, não parece com o pastor Jesus, você não fez nada. Porque eu estou no mesmo barco que você. Eu estou tentando seguir Jesus igualmente você. Agora, se quiser imitar, te prepara, que você vai ter que fazer uns exercícios aí. Porque quando eu pulo no Espírito, não imite nos pulos, imite no caráter, na fome e na sede. Porque, meu irmão, aqui há de sobra. Aqui há de sobra fome e sede. Falta tempo. Imite na fome, na sede, na intensidade. Não seja um crente acomodado, um crente que anda no passo da tartaruga. Intensidade, irmão. Jesus está voltando e o avivamento é a solução. Aleluia! Então, líderes que querem manipular o povo para si, perderam o Espírito. É por isso que é urgente que Deus levante homens e mulheres do Espírito para dar rumo para a igreja, para apontar para a igreja qual é a direção certa. E eu te digo qual é a direção certa. Qual é a direção certa? A direção certa é andar no Espírito Santo. Como pastor, eu preciso ser cheio do Espírito. Como pai, eu preciso ser cheio do Espírito. Como mãe, você precisa ser cheio do Espírito. Como jovem, você precisa ser cheio do Espírito. Como cristãos, precisamos ser cristãos que andam no Espírito, porque Jesus andava no Espírito, e Ele diz: eu deixei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Fique em pé, porque eu creio que Deus vai liberar uma unção aqui, te levantar como um homem e uma mulher do Espírito. Isso não é uma obra de um homem, é uma obra do Espírito Santo. Só Ele pode te levantar. Você não precisa ser 100% santo para receber dessa unção. Você precisa ter sede. Porque eu não recebo o Espírito Santo para ser santo, eu recebo o Espírito Santo para me santificar. Só Ele pode me santificar. Quem diz amém? O requisito mais eficaz para você receber uma unção específica do Senhor, o requisito mais eficaz, se chama sede. Pastor, eu achei que era crer. Não, tem sede quem crê, já está incluso. Mas Jesus falou assim, ó: se você quiser beber, você tem que ter sede. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Então tem que ter sede.